Os recursos dos royalties, eles entram no caixa do Estado e dos municípios. O Estado, acho que tem uma situação diferenciada, tá? Porque tem uma transparência maior e é um só. Então, eu acho que atualmente o dinheiro quase todo, né, líquido, vai depois de pagar a dívida com a União, do contrato de renegociação da dívida e as obrigações legais, a parcela que é dos municípios, o Estado, o dinheiro vai todo para o Rio Previdência. Então, você tem mais transparência, talvez assim, mais previsibilidade. Na questão dos municípios, o que acontece? A legislação, hoje, ela não prevê nenhuma obrigatoriedade de ter que gastar tanto com saúde, tanto com educação. Esse recurso é um recurso que entra livre, né, sem qualquer vinculação. Apenas as vedações que a legislação impõe, que é não usar o dinheiro para pagar quadro permanente de pessoal, pelo risco de que essa receita é uma receita incerta, ela pode variar, você não pode contratar pessoal, fazer um concurso público e depois pagar contando com esse dinheiro, que é um dinheiro que não tem uma certeza muito grande do seu recebimento. Então, pelo risco, foi colocado isso lá atrás na legislação, essa proibição. E também para não usar esse dinheiro para pagar dívida. A ideia é que esse dinheiro seja usado para o desenvolvimento. E hoje, como a gente colocou aqui na apresentação, para alguns municípios o volume de recursos é muito grande. Então, dizer como é que o município está em termos da transparência é mais ou menos como dizer como é que ele está com relação à transparência para qualquer recurso que ele usa, tá certo? Porque o volume é tão grande que a mesma transparência, o mesmo tratamento que ele dá para o dinheiro que ele recebe dos impostos, usaria o mesmo comentário para dizer com relação aos royalties. Foi definido um novo marco regulatório, existe uma pressa com relação à adoção desse, a entrada em vigor definitivamente desse marco regulatório, porque o pré-sal tem que ser explorado. Os investimentos são de longo prazo, são investimentos de longa maturação, pesados financeiramente, então a indústria precisa entrar para começar a fazer a exploração e as rodadas de licitação estão suspensas enquanto não se definir essa questão. Foi criado um novo marco legal, mas faltou definir a questão da distribuição dos recursos. O dinheiro que for pago pelas concessionárias ou pelas empresas que forem contratadas no sistema de partilha ou de concessão, como é que ele vai ser distribuído? Essa questão é crucial. Então a gente está no centro de uma disputa federativa, uma disputa que promete, que está sendo acirrada e promete que não vai ser fácil e que está colocando em lados opostos estados e municípios produtores, que tem as reservas, e de outro lado os estados e municípios não produtores, que tem também uma expectativa muito grande com relação a esses recursos, apesar de que a perspectiva é que essa entrada em operação, a entrada desse dinheiro só vai acontecer muito mais para frente. Mas existe uma urgência, pela situação fiscal, principalmente os municípios, de redistribuição desse recurso. Então a gente tem hoje uma proposta que tinha sido feita, que foi a proposta da emenda Simon, que foi vetada quando a nova legislação foi aprovada no final de 2010. Tem uma proposta que foi apresentada, que é o PL 8051, que foi apresentado no último dia do governo Lula, que é uma proposta que preserva os contratos em vigor, que é uma coisa muito importante, os contratos de concessão que já estão em vigor, e cuja nova proposta de distribuição só valeria para os contratos de partilha no pré-sal. Então ela não mexe com o que a gente tem hoje de exploração. E agora a gente tem esse veto, tem a perspectiva do veto da emenda Simon, que pode ser derrubado, e a emenda Simon prevaleceria. Nesse caso, vai redistribuir esse recurso para todos os estados e municípios do Brasil, inclusive dos contratos que estão em operação hoje, do valor do pós-sal, que é chamado os contratos de concessão do pós-sal, e isso vai ensejar uma briga judicial, porque tanto o Estado como os municípios produtores já avisaram que vão entrar na justiça, porque afinal eles fizeram orçamentos, eles têm uma programação com base nesses contratos que estão em vigor. Então isso seria um rompimento de contrato, e fora que ele deixaria de reconhecer um direito que está garantido na Constituição. Tá? Do outro lado, a gente teve também um substitutivo que foi aprovado no Senado, que é esse PL 448, no final de 2011,
que está também para ser votado, que é essa proposta do senador Vital do Rego, né? Que, enfim, foram vários senadores com um substitutivo. Então, nós temos essas 3 possibilidades em discussão. De qualquer maneira, a tendência é que não se preservem as regras tais como elas estão hoje. Haverá certamente alguma mudança. Agora, que mudança é essa? E o que o Estado do Rio e os municípios colocam é que essas regras que estão hoje em vigor, elas foram trazidas e colocadas o marco legal, ele estava num bojo de uma série de outras questões que foram definidas naquela época, que é a questão do ICMS sobre o petróleo, as operações interestaduais de ICMS sobre o petróleo, gás natural e energia são cobradas no estado de destino, diferentemente do que acontece com todas as outras mercadorias hoje no país. Então, essa questão do ICMS faz com que o Estado tenha uma perda, o Estado do Rio, principal produtor de petróleo. Então, o Estado quer colocar isso também na mesa de negociação. O tamanho das perdas varia, né? Tem várias estimativas que têm sido feitas, mas uma coisa é certa, a perda vai ser sempre muito grande, porque o Estado do Rio, ele concentra mais de 80% das reservas, é responsável por 80% da produção nacional de petróleo, e isso faz com que o Estado e os seus municípios, principalmente aqueles que estão localizados na região aqui do Norte Fluminense, sofram impactos muito grandes também, né? A gente viu a questão do vazamento agora recentemente em frente ao Rio de Janeiro. Então os riscos ambientais, problemas sociais derivados do aumento populacional, que também mostrei aqui um pouco os dados, como os municípios que recebem royalties de petróleo passam a sofrer, né, a receber muita gente, a sofrer, a se defrontar, as administrações passam a ter problemas de saneamento, ter que lidar com saúde, educação para uma população aumentada, problema de violência, favelização, uma série de problemas que têm sido objeto de vários estudos aqui, inclusive em Macaé, em Rio das Ostras, aqui mesmo em Campos. Então, esse impacto, ele tem que ser levado em consideração. A ideia dos royalties, da participação especiais, é também promover uma forma, uma compensação, como está na Constituição, uma compensação pelos impactos que são causados. Então, para nós, eu acho que assim, Rio de Janeiro, o pior cenário desses que estão colocados aqui, realmente seria uma hipótese como foi a da emenda Simon, que foi de redistribuir todos os recursos por todo o país de acordo com índices do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Porque aí a gente tem um outro problema federativo que também terá que ser enfrentado, que o índice do Fundo de Participação dos Estados, ele está congelado, é o mesmo desde 1989, com todas as mudanças que aconteceram no país. E ali o Rio de Janeiro aparece como um dos estados que tem o menor coeficiente de participação, porque a lógica do fundo é uma lógica redistributiva. Então, é o Rio de Janeiro contribuindo muito em dinheiro para a federação, através dos impostos de renda, IPI, e recebendo muito pouco com relação ao que ele contribui para o país. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. E o Rio de Janeiro, o Estado e os municípios vão brigar por isso. Ainda mais nesse momento em que a gente precisa tem tanto investimento sendo feito, que precisa ser feito, e que o Estado não pode sofrer essa perda. Eu coloquei aqui, a Secretaria de Fazenda do Estado fez estimativas de que essas perdas até 2020, na perspectiva de mudança das regras, elas poderiam chegar a casa de 50 bilhões de reais. Isso só de perdas, quanto o Estado e os municípios vão deixar de ganhar. As receitas do petróleo, elas dependem de vários fatores que estão fora do controle do município, como, por exemplo, o preço do petróleo no mercado internacional, que depende de questões geopolíticas, inclusive está até fora da alçada do governo federal. Depende da guerra no Oriente Médio, depende da estratégia política da OPEP. Né? Então, você depende da taxa de câmbio, tem uma série de outros fatores que afetam o preço do petróleo e que vão, por consequência, afetar as receitas. Ora, o município, se ele está muito dependente, se uma parcela muito grande da receita dele é uma receita derivada de royalties, isso significa que essa receita pode oscilar muito, pode cair muito de um ano para o outro.
Então, é importante que ela venha, é importante que ela seja muito pensada, porque não é uma receita que o município vai ter sempre. Ele precisa ter consciência disso. A administração precisa saber, precisa se preparar para usar isso como se fosse uma poupança, um prêmio, e usar isso de uma forma que possa gerar frutos e que isso possa beneficiar não só toda a população, como as próximas gerações, porque a gente sabe que foram milhões de anos para construir essa camada do pré-sal. Isso não pode ser totalmente consumido na nossa vida, no nosso período de vida. Então, o ideal é usar esse recurso, e a gente procura sempre alertar, e os municípios, né, as administrações, chamar atenção para essa questão, pensar, primeiro, usar esse recurso para criar alternativas, para diversificar a sua estrutura produtiva, não ficar dependendo do petróleo. Porque não só tem esse risco das reservas acabarem, como também tem o risco de mudar as regras, como a gente está vendo agora. Esse risco está aí, é um risco concreto. Então, o município precisa estar preparado para usar esse recurso de uma forma que possibilite a ele ter outras receitas no futuro. Então, investir em outras atividades produtivas, na construção de políticas públicas que tenham efeito duradouro, investir na educação, investir em infraestrutura, na infraestrutura das sociedades que passam a receber muita gente nova. Tudo isso aí são coisas importantes para serem levadas em consideração.